Oiê! Bora lá, gente, começar a fazer nossas fichas técnicas. Como é que a gente trabalha as fichas técnicas aqui no aplicativo? Você tem duas opções. Você faz a sua ficha técnica com bolo total, já colocando farinha de trigo, açúcar, tudo, que eu acho mais difícil. O que que normalmente eu faço? Eu vou pegar aqui ou salgados ou doces de sobremesas ou bolos e tortas. E vou fazer uma ficha técnica da massa primeiro. Por exemplo, aqui eu já tenho uma ficha técnica de massa de baunilha. Eu já tenho aqui o valor do custo dela, pego esse valor do custo, tá? E vou colocar na ficha técnica de um produto final. Então fica muito mais fácil quando eu pegar e quando eu fizer essas massas separadamente. Então eu faço a ficha técnica da massa primeiro, faço a ficha técnica do recheio, faço a ficha técnica da cobertura, tá? Então, por exemplo, peguei aqui uma ficha técnica, massa branca. Então, já fiz aqui a massa branca. Posso fazer agora uma ficha técnica de brigadeiro, né? De recheio. Aqui eu tenho uma massa branca de baunilha. E agora vamos fazer uma de brigadeiro. Aqui eu adiciono a imagem que você quiser. Você tira a foto do seu num brigadeiro bem gostoso aí, tá? Eu vou colocar aqui recheio de brigadeiro, tá? Colocar aqui recheio de brigadeiro preto. Sobre a ficha técnica, aqui eu posso colocar recheio e cobertura, se eu quiser. Posso colocar qualquer informação sobre essa ficha técnica, tá, gente? Qualquer informação relevante que você acha que precisa. Aqui eu não vou usar margem de lucro e margem de contribuição, por quê? Porque eu não vou vender esse brigadeiro, tá? Esse aqui vai ser para utilizar na minha ficha técnica do produto finalizado. Aqui eu vou, como vai ser um brigadeiro, eu vou deixar ele em doces e sobremesas, tá? E aqui eu ponho o rendimento. Quando eu vou fazer essa minha receita de brigadeiro, ela rende quanto de brigadeiro? Vamos dizer que ela renda 500 gramas, então eu vou deixar aqui 500 gramas, tá? E aí vou aqui adicionar os produtos. Primeiro eu vou pro leite condensado, adiciono o leite condensado, depois eu venho para o creme de leite, adiciono o creme de leite, depois eu venho para o chocolate, chocolate meio amargo, certo? E o chocolate 50% cacau. Adiciono já eles. Também vou adicionar aqui, gente, a minha hora de trabalho, né? Minha hora trabalhada, Prolabore, deixa eu ver se eu coloquei como Prolabore. Pronto, vou adicionar a minha hora trabalhada. Vou adicionar aqui a luz, né? A energia. Por quê? Porque se eu tenho uma panela mexedeira, eu vou utilizar essa energia. Vou colocar gás também, porque eu preciso colocar todos os gastos desse gás. Então, eu vou colocar aqui gás. Não tenho gás, o que que eu faço? Cadastro aqui, ó. Venho para cá e cadastro um novo produto. Vou colocar aqui gás, tá? Valor, vamos colocar aqui R$110, que é o valor que tá por aqui. Quantidade na embalagem, a mesma coisa, tá? Uma. Unidade de medida, eu vou colocar aqui em minutos, porque eu vou colocar, são 30 minutos, 40 minutos, com 15 minutos. Com 15 minutos, por exemplo, uma panela mexedeira funcionando, tá? E eu coloco o tipo de produto, coloco como recheio. A quantidade em estoque eu não preciso colocar e cadastro o produto. Cadastrei o produto, venho aqui, ó, para adicionar o gás. Para aparecer aqui o gás. Deixa eu colocar aqui com o... já tinha gás, gente. Nossa. É porque, ó, qualquer coisinha você não vai achar, tá vendo? Aqui é porque eu não tinha colocado o acento. Então, eu venho e coloco o gás aqui. Adiciono também meus custos diversos. Por quê, Vivi? Porque pode ser que eu vá utilizar papel filme, né, para embalar esse brigadeiro, papel Perfex, papel toalha ou qualquer outra coisa que eu preciso colocar também no meu custo, tá? Fecho aqui e aí venho aqui na minha ficha técnica do meu brigadeiro e vou colocar as quantidades. Vou colocar aqui 5 de leite condensado, 5 de creme de leite. Vou colocar aqui as gramas do chocolate meio amargo, tá? Que aí eu vou colocar aqui 200 gramas de chocolate meio amargo.
a barra, né? E coloco aqui mais 150 gramas de chocolate em pó. Isso aqui é o meu Prolabore, é o tempo que eu utilizo para abrir as caixas, colocar os leites condensados e os cremes de leite todos na panela mexedeira ou na panela normal. Então, eu coloco aqui uma média de tempo que eu utilizo. Vamos dizer que eu tenha sido 5 minutos. A energia vão ser a quantidade de tempo. Se eu tiver uma panela mexedeira funcionando, ela precisa de energia. Então, quanto tempo ficou aquela receita na panela mexendo? Vamos dizer que tenha sido 10 minutos. Então, eu vou botar 10 minutos aqui, tá? O gás, vou colocar os 10 minutos, porque foi o que o gás ficou enquanto a panela mexedeira estava mexendo. Os custos diversos vão ser sempre iguais ao Prolabore, que é minha hora de trabalho, que é o meu tempo de trabalho. Porque eu vou colocar vou estar usando papel filme, vou estar usando. Não dá para eu colocar quantos minutos que eu usei o papel filme. Então, eu coloco junto no tempo que eu estou trabalhando. Então, eu sempre repito os custos diversos junto com o Prolabore. É a maneira que eu vi e que eu achei melhor para ratear esses custos diversos, tá, gente? Lembra que os custos diversos, eles são... eu pego todo esse custo do mês inteiro e coloco a mesma quantidade de minutos trabalhados por mês, né? Por dia. Quando a gente faz ali o nosso Prolabore, quando a gente coloca a água, quando a gente coloca o gás, a gente põe isso tudo. E aqui eu venho e salvo. Quando eu fizer essa minha massa, né, que vai estar aqui nos doces e sobremesas, porque eu coloquei ele lá, olha, recheio de brigadeiro preto. O que eu venho? Eu venho aqui, eita, que ficou alto aqui, vamos ver, olhar, é bom que aparece o erro, pra gente dar uma olhadinha no erro que foi, tá? 200 gramas, 10 minutos de gás, vamos lá olhar como é que foi cadastrado esse gás. Então, se errou aqui, é bom que a gente já olhe. Vamos olhar no início, produtos, porque não vai ficar isso tudo, né? Vamos procurar o gás, que foi a gente colocou, a gente tem 3 gás aqui, eu acho, né? 110, 110, aqui tá por minuto. Aqui, esse aqui tá 110 por 1 minuto, tá vendo? Então, esse aqui está errado. Eu vou cancelar esse daqui, vou deletar esse, deleto. Então, esse produto já está adicionado na ficha técnica, então eu tenho que editar. Cuidado para não deixar 3 gás, igual a gente colocou aqui, tá, gente? A gente vai colocar aqui quantidade da embalagem. Então, aqui na quantidade da embalagem, que foi o que eu cadastrei, a gente vai colocar 12.480, que são 12.480 minutos que eu utilizo para trabalhar durante o mês. E altero o produto. E aí, quando eu alterar esse produto, eu vou lá na minha ficha técnica de recheio de brigadeiro preto e o valor já vai mudar, tá vendo? Por quê? Porque aqui já tá ok. Cuidado para não cadastrar 3, 4 coisas ao mesmo tempo, igual eu fiz ali, por causa de um acento, tá? Ali eu já não consigo tirar um gás, por quê? Porque ele já está em outra ficha técnica. Aquele gás que eu cadastrei está aqui nessa ficha técnica. Então, o que eu vou utilizar? Eu vou ver o rendimento de 500 gramas e R$35 o valor do custo desse brigadeiro. O que eu faço, Vivi? Vou adicionar esse brigadeiro, gente, como um produto normal, como se eu tivesse comprado no mercado um leite condensado, tá? Então, eu vou cadastrar esse produto como recheio de brigadeiro, certo? Vou colocar o nome do jeito que tá na ficha técnica pra gente não errar. O valor foi de R$35,16. A quantidade da embalagem foi de 500 gramas, certo? Unidade de medida. Pronto. O tipo de produto vai vir aqui para recheio e cadastro o produto. Vou lá agora e faço isso com as massas também. Vou fazendo a massa do mesmo jeito, outro recheio que eu faça, a cobertura, por exemplo, o chantilly, todos esses têm que ser feitos assim, tá? Agora, o que eu venho? Venho na minha ficha técnica e vou adicionar o meu bolo de brigadeiro, tá? Deixa eu ver se eu já tinha cadastrado. Eu tenho bolo aqui tradicional, vamos ver se tem bolo de brigadeiro aqui. Não tenho bolo de brigadeiro. Aqui já tem alguns bolos aqui que eu já fiz para teste, tá, gente? Só para testar. Então, eu venho aqui e adiciono o meu bolo de brigadeiro. Bolo de brigadeiro, tá? Aí, o que eu venho falar aqui? Posso colocar aqui que ele é
um bolo vulcão, ou posso fazer que é um bolo de chantilly, né? E vou utilizar essa massa de alguma maneira, né? Vou colocar a massa, vou colocar um recheio. Então, posso botar aqui bolo vulcão, por exemplo, tá? Bolo vulcão. Aqui sim, como vai ser um produto finalizado, um produto final, eu vou botar minha margem de contribuição de lucro de 30%, minha margem de contribuição de 25%. A gente tem uma aulinha também, tá? Sobre margem de contribuição e sobre a margem de lucro, para vocês saberem o que é. Aqui, como vai ser tortas e bolos, eu vou deixar aqui, vamos dizer que seja para 20 pessoas, então é o rendimento desse bolo, dessa massa. Mas eu também posso utilizar um outro rendimento, eu ponho doces de sobremesas e ponho aqui rendimento de repente, 15 fatias, né? Que não tenha. Esse aqui não vai alterar em nada a sua receita, tá, gente? Não vai alterar em absolutamente nada. E agora eu venho aqui para colocar o produto. No meu bolo eu não vou colocar açúcar, nem adesivo, nem água. Por quê? Porque eu já coloquei lá quando eu fiz a minha massa. Então, o que eu venho fazer? A minha massa de chocolate, tá? Ó, massa base de chocolate. Adiciono a massa base de chocolate. Venho aqui e adiciono o meu recheio de brigadeiro, que eu fiz agora, que ele pode ser tanto para recheio quanto para cobertura, tá? Venho aqui e adiciono a minha embalagem, porque vai ser uma embalagem G, por exemplo, para bolo. Aqui tem várias embalagens, tá? Mas é porque são os testes. Coloco aqui adesivo, que eu também já tinha cadastrado, um adesivo, a embalagem, certo? Venho aqui e coloco o meu Prolabore, por quê? Porque o Prolabore eu vou utilizar para quê? Para embalar esse produto. É o tempo que eu vou colocar para botar a cobertura em cima desse bolo e embalar, tá? E coloco aqui custos diversos, porque toda vez que eu ponho Prolabore, eu vou colocar custos diversos. Eu preciso colocar esse custo diverso, tá? E pronto, fecho. Aí aqui agora vem massa base de chocolate. Quanto é que eu utilizo de massa para fazer o meu bolo vulcão? Então, eu ponho ali a quantidade de massa, que são 300 gramas. Quantidade de recheio, vamos dizer que seja 150 gramas. Aqui ele já vai botar, ó, que é 105, que é 10, vai dar 10,55. Uma embalagem para bolo, tá? Um adesivo, Prolabore 3 minutinhos, para eu poder colocar o brigadeiro, tampar, botar o adesivo e acabou-se. E custos diversos, 3 minutinhos, tá? E salvo. Aqui eu já vou ter o meu bolo de brigadeiro, gente. O bolo de brigadeiro na ficha técnica, que eu deixei como sobremesas, né? Tá aqui. Quando eu abro a ficha técnica, aqui já tá separadinho os custos, tá? Os outros custos e os custos das fichas técnicas, tá? Aqui, olha, o rendimento, eu posso colocar a quantidade, 14, 15, né? Vai depender da quantidade. 22 aqui. Eu tenho que vender, por exemplo, um bolo vulcão desse por R$65, porque eu vou ter R$6 de lucro com mais 5 de margem de contribuição. Esses dois juntos, gente, me ajudam a pagar o custo e o que sobrar ainda é meu lucro, tá? Aqui ainda tem, ó, custo de venda do cartão. Aqui eu tenho custo de venda do cartão, que é 4,5%. Esse 6% aqui é se eu não for MEI. Se eu for aqui se eu não for um microempreendedor individual. Se eu for um microempreendedor individual, eu venho aqui em editar, ó, para tirar esse 6%, tá? Então, se eu sou MEI, eu coloco sim e ele já vai sair lá da minha ficha técnica. Aqui, se vocês souberem, vocês viram onde foi que eu cliquei aqui nessa ajuste de venda. Então, aqui, olha, já vai diminuir, que já vai ser só os 4,5%, que é o da taxa de cartão de crédito, que é R$1,02. Aqui eu tenho que colocar a venda, né, do preço sugerido de R$56, um bolo vulcão bom, né? Se eu quiser ajustar, eu venho aqui no preço de venda e o preço de venda no aplicativo, que vai vir aqui em ajustes de venda também. Se a taxa do meu aplicativo for de 11%, eu deixo, tá? E aqui eu venho editar
e posso colocar aqui 12%, 27%, 23%, dependendo. Eu salvo, fica os 12% e volto lá para minha ficha técnica do bolo de brigadeiro, que já vai estar aqui o valor de venda do aplicativo, tá? É um bolo vulcão. Pronto, gente, tá pronta a ficha técnica. Lembrando que a gente sempre nas fichas técnicas nós vamos fazer primeiro as bases. Primeiro eu tenho a massa de chocolate, eu faço a precificação da massa, ó, massa de baunilha. Aqui eu utilizei os insumos e aqui eu utilizei conta de água, energia, gás, Prolabore, tudo que eu precisei para fabricar essa massa. Essa massa completa, tá? Aqui ela não vai, essas 10 fatias não vai interferir. Você tem que colocar aqui a quantidade de massa que ela realmente rende. Vamos dizer que uma massa dessa, uma receita dessa, dê 1 quilo de massa. Então, você vai colocar ali esse 1 quilo de massa. Só que no seu bolo de pote, no seu bolo vulcão, você vai utilizar quantos gramas dessa massa? Você vai utilizar 10 gramas, 100 gramas, 200 gramas. E aí, ele já vai fazer isso automaticamente, já vai calcular automaticamente. Então, você faça primeiro as fichas técnicas das suas bases, base de massas de baunilha, massa de chocolate, recheio branco, recheio de coco, recheio, seja quais forem os recheios, e as coberturas, ganache, chantinache, chantininho, seja qual a cobertura que você for, geleia, não faça separado. Depois você vem e monta essa ficha técnica, né? Monta nos separadamente. Aqui, ó, deixa eu vir para cá de novo, ficha técnica. Aqui eu já tenho aqui uma massa, né, branca para 15 pessoas, e o bolo de brigadeiro. Recheio. O bolo de brigadeiro eu não coloquei os ingredientes, gente. Eu botei o quê? A embalagem, o adesivo, a massa que já estava cadastrada e o recheio também que já estava cadastrado. E você já pode vender aqui nesse seu app, no seu aplicativo. Gostaram? É bem fácil, tá? Nessa forma fica mais simplificado. Algumas alunas, elas fazem o bolo já todo. Elas pegam o bolo de 10 pessoas com chantilly, já colocam lá a quantidade de recheio, a quantidade dos ingredientes, né? Para mim, eu acho que fica mais fácil da outra forma. E esse aqui é o de salgados também, que você pode adicionar para fazer os seus salgados também. Então, a ficha técnica, ela é para te ajudar, para você saber o que precisa fazer. Aqui a gente tem, e na parte premium, ela é ilimitada, tá, gente? Você pode fazer quantas fichas técnicas você quiser. Espero que você goste. Assista essas aulas outras vezes para você não ficar confuso, tá? E ainda tem os vídeos, que os vídeos você vai sempre achar aqui, ó, no Vivi TV. Vivi TV tem aqui, ó, os tutoriais todos para você aprender a trabalhar com o aplicativo. Espero que vocês tenham gostado. Aproveite, esse aplicativo vai ajudar vocês, com certeza, a se organizar e ganhar mais dinheiro.